Olá, meus queridos, bom início de tarde, boa tarde para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, onde você estiver, que você seja envolvido por essa paz. Bem-vindo a mais um Vem para o Cenáculo. Todos os dias ao meio-dia nós estamos aqui nesse horário trazendo uma palavra abençoadora, uma palavra de bênção para sua vida, para sua casa, para sua família. Eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. Pega o link dessa ministração agora, compartilhe, envie para os seus queridos, seus amigos, para os seus inimigos, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra para que elas também sejam abençoados, que possam receber essa palavra e serem transformados. Outra coisa, deixa um joinha, aperta e clica aí no joinha, para que a plataforma, o YouTube, ele entende que esse assunto é relevante e ele acaba recomendando para o maior número de pessoas, para as pessoas. Então, de repente a pessoa está navegando ali, esse vídeo foi recomendado, essa ministração foi recomendada, ela vai ouvir essa ministração e terá a sua vida transformada. A última coisa, se você tem um pedido de oração, digita aí o seu pedido de oração para nós agora, coloque aí a sua necessidade, que nós estejamos orando por você, a seu favor, em favor desse seu pedido. Nós colocaremos esse pedido no caderno de oração, no cenáculo, no oração 24 horas, os intercessores estarão orando a seu respeito e sobre esse pedido. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer ter uma vida cheia de graça, cheio da graça, uma vida de graça e paz no Senhor? Quem não gostaria, não é verdade? Ter uma vida com ausência de conflitos, de perseguições, de lutas. Fala a verdade. Mas eu digo para você, nessa vida nós vamos ter aflições. A Bíblia diz isso, então eu acredito nessa palavra, então eu não posso dizer algo que seja contra. Então, se a Bíblia diz que na vida nós teríamos aflições, mas tem algo que o Senhor também diz, para que nós tenhamos bom ânimo, porque esse ânimo ligado à fé, estando com Ele, isso é o que vence o mundo, não é verdade? Mas para ter uma vida de graça e paz em Deus, com nós mesmos, já tem momento de você falar assim, eu não estou me aguentando, né? Então nós precisamos ser honestos, uma vida de honestidade, comigo mesmo, com você mesmo, de você com você mesmo, e uma vida de honestidade com Deus, né? Isso é fundamental, é uma virtude fundamental para a nossa vida cristã. Eu decidi, né? Eu entreguei a minha vida, o Senhor me aceitou, né? Eu acho muita ousadia dizer que eu aceitei a Jesus, né? Não, o Senhor é que me aceitou, Ele que morreu por mim na cruz, Ele que me resgatou, foi Ele que me aceitou mesmo sendo pecador, e assim vale para você também, queridão e queridona, meus irmãos e irmãs queridos, abençoados. Então o Senhor nos resgatou, então é Ele que nos aceitou, né? Mas para que eu tenha uma vida de honestidade, é fundamental essa virtude de ser honesto conosco mesmo e com Deus. É isso que nós vamos ver nessa ministração, nessa pregação de hoje, tá? O livro, né, e a referência bíblica que nós temos hoje para dar base no que nós vamos falar agora, a partir de agora, está em Marcos capítulo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Perdão, Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos ler? Diz assim: mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, liberar perdão. Você perdoar, coloca essa condição diante de Deus, para que Deus também perdoe os seus erros, porque a Bíblia também diz que se você não perdoar, você também não será. O Pai que está no céu não te perdoará. Não te perdoará. Isso pode ser que traga alguns conflitos no seu comportamento, mas a Bíblia nos recomenda e nos leva a uma mudança de mentalidade e comportamento.
muda o nosso comportamento, a nossa mentalidade muda, o nosso comportamento muda, gera uma ação diferente. Olha só, olha o conflito inevitável. João 16:33 diz: neste mundo tereis aflições. Eu acabei de citar isso, né? Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus. O próprio Senhor, Jesus, diz isso, né? O encontro desconfortável com um colega de trabalho, algumas palavras duras, acusações, orgulho ferido, você já passou? Isso faz sentido para você? Isso faz com que você lembre de alguma situação? E qual foi a sua atitude mediante essa situação? Como você se comportou diante disso? Né? Ainda guarda rancor? Você perdoou? Ou está naquele jeito assim, eu perdoo, mas eu esqueço, faz descaso, vira a cara, atravessa a rua, se está no mesmo ambiente você não fica? Como é que é isso? Avalia aí, né? Eu não vou falar para você me responder, de repente você pode até responder no chat, mas avalia como é que é isso, né? Porque isso está ligado à natureza antiga, cheia de ressentimento, né? Cheio de não me toques, de mimimi, perdão se isso vai te afetar, mas de repente se afetar, eu acho que realmente você precisa se avaliar. Porque está sendo uma palavra direcionada de verdade, com todo o temor aqui por Deus, para que nós sejamos confrontados por essa palavra. A antiga natureza, ela não gosta de confronto. Nem a minha, nem a sua. Mas, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos nova criatura. O que era velho já passou, e eis que fez nova as coisas, todas as coisas, né? Esse chamado para a honestidade com Deus, a gente tem um apoio, uma referência bíblica que corrobora com isso, que está onde? 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha só o que o pecado traz, querido. O pecado traz morte, o salário do pecado é a morte. Bíblia. Todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, todos. Bíblia, Romanos, você vai encontrar isso. E aí? Agora, se eu confesso o meu pecado, o meu erro diante do Senhor, Deus é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A honestidade começa com o coração quebrantado, quando nós admitimos, reconhecemos, quando você reconhece, quando eu e você nos reconhecemos o nosso erro. Nós erramos. Mas não fui eu, fulano que errou primeiro. Perdoa ele. A culpa não é minha, é dele, perdoa. A culpa é minha, perdoa. Perdoa, fale a verdade, seja honesto com você mesmo. Comece com esse coração quebrantado, quando admitimos os erros diante de Deus. Não é? Ela tem uma ilustração anotada aqui, entendeu? O travesseiro que chama para o descanso, mas a consciência clama por paz, né? O travesseiro que chama para o descanso, mas a consciência clama por paz. Olha só, quando você deita a sua cabecinha no travesseiro, você dorme em paz, tranquilo, você fecha os olhos e dorme. Eu durmo. De repente tem pessoas que têm facilidade, deitou, dormiu, mas a vida cotidiana dela é um caos. É um caos, é ignorante, não perdoa, orgulhosa, mimimizentos. Jesus, que geração é essa? Que geração é essa? Mas o Senhor nos chama para ser luz a uma geração perversa, pervertida, para que essas pessoas conheçam essa verdadeira luz, essa transformação que só está em Cristo, só pelo poder da transformação de Cristo Jesus e da confissão. Quando eu e você, nós cremos no nosso coração, com a nossa boca nós confessamos que Cristo é o Senhor, essa transformação começa. Porque passamos a ter experiências e a viver princípios bíblicos que são transformadores. Olha só o que diz Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Querido, confessar não é apenas admitir, é reconhecer a necessidade da graça de Deus. Que tem alguém específico que vai
trabalhar na sua cura emocional, na sua restauração espiritual e vai te trazer alívio, sem culpa. Quem traz culpa, quem aponta o pecado não é o Senhor. O Senhor te perdoa e lança o teu pecado no mar de esquecimento. O inimigo, o diabo, ele vai apontar os seus erros, o seu pecado para te diminuir, para te deixar preso nisso. Transforme a sua mente, segundo a palavra, e você vai viver dias de graça e paz com o Senhor. E como isso reflete na nossa vida, no nosso relacionamento com o próximo? Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos. Você quer misericórdia para a sua vida? Seja misericordioso, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoa. É interessante quando coloca a questão de você perdoar o outro, tem também, porque como Deus te perdoou, tem um exemplo a ser seguido. Cristo é o nosso maior exemplo. Morreu por nós, sendo ainda pecadores. Nós, sendo ainda pecadores. Ele não levou isso em consideração. Ou levou, né? Foi por isso que ele morreu, porque essa morte de cruz que seria minha e sua, ele levou sobre ele. E nos perdoou a mim, a você. E isso hoje, glória a Deus por isso, porque eu conheci essa graça transformadora, esse perdão, e transformou a minha vida, a minha casa, a minha família. É um legado sendo construído nessa base, a base da palavra, na base cristã, na base do perdão. Uau, querido, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tenho sempre tentado, desde que tive filhos, ensiná-los a verdade. Sempre falando a verdade. E sempre falando para eles, independente do que aconteça, fale a verdade. A verdade ela é libertadora e a palavra própria diz isso, conhecereis a verdade vos libertará, que está falando aqui faz menção a Jesus, ao Cristo libertador, ao Filho de Deus eterno e poderoso. Mas a verdade liberta, querido. Perdoa, não guarde ressentimento. Toda raiz de amargura seja tirada do seu coração, da sua mente, da sua alma, porque isso, além de deixar você preso, você não perdoar, você não é honesto com você mesmo, com Deus, não tem como viver uma vida de paz guardando amarguras. Além de que cientificamente é comprovado que essa raiz de amargura ela pode trazer dano físico, doenças físicas como câncer, por exemplo. Vou ler novamente Efésios para a gente caminhar agora para o final. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão recebido deve ser o perdão oferecido. Olha só, algo prático. Após orar, buscar reconciliação com quem houve conflito. Tem coragem para isso? Tem humildade para isso ou o orgulho ainda impera? É nessa transformação de mente que a gente pode ter uma ação diferente. Porque a preservação da amizade, a cura, a proteção do nosso coração, protege o coração da amargura, é o perdão. O perdão faz isso, traz todo esse benefício. Aí eu quero dizer para você uma pergunta, te fazer uma pergunta. Qual é o travesseiro da sua vida? A gente falou de travesseiro, deitar a cabeça, mas a alma ela quer paz, Qual é o travesseiro da sua vida hoje? O que a sua consciência tem te lembrado, O que você precisa lembrar é que você foi comprado por um alto preço, preço de sangue, o sangue de Cristo Jesus. E não viva como se você estivesse preso ao passado. Viva hoje, o presente de Deus. Hoje, o presente de Deus para você é hoje. E Hebreus diz, e hoje, se você ouvir, hoje, você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração e nem a sua mente. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se a Ele. Viva, A minha oração nesse momento, nesse início de tarde, é que você possa viver uma vida de graça e uma vida de paz em Deus. Vamos orar, querido?
Que você possa orar agora diante do Senhor, pedindo sensibilidade, um coração sensível e disposto a perdoar. Senhor, nos dê essa condição. É só o Senhor que pode gerar isso em nós. Um coração quebrantado, um espírito contrito, Senhor Deus, sensível a Ti. Que, Pai, diante das acusações, do conflito, que o Senhor possa nos dar um coração perdoador, que isso possa ser gerado em ações, ó Deus, uma transformação de mente que gera uma ação diferente, Senhor Deus, de perdoar, ó Pai, estar em Ti, tudo colocar diante do Senhor, para que sejamos fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dia abençoado.